E aí, galera, bastante conteúdo bacana. E agora eu vou chamar mais uma pessoa, ele que é especialista porque ele tem o TDAH. E ele resolveu falar sobre isso abertamente, como que ele lida com essa situação de uma maneira natural e até utiliza para potencializar as coisas e os projetos que ele desenvolve. Então, quero chamar aqui para o palco o meu amigo Simon Veiga, do TDAH para Gente Grande. Barulho. Tudo bem, gente? É louco porque eu vou falar depois do Felipe Marques, né? Que é o mestre da respiração. É o cara lá, tranquilo, centrado, que ensinou vocês a respirarem. Inclusive, isso que ele falou para vocês... Não sei se ele está me ouvindo, mas se ele está me ouvindo, quero mandar um abraço para o Felipe Marques. Que olha como é louco, pessoal. Quando eu comecei na minha jornada de autoconhecimento, a primeira pessoa que eu comecei a seguir e acompanhar foi o Felipe Marques. E aí eu vejo hoje aqui, 2 anos depois, ele não está aqui exatamente no palco junto comigo, mas eu iria dividir o palco com ele, então eu falo, caraca, que louco. Então, pensando nisso, eu quero começar hoje honrando 3 pessoas que estão aqui. Tá? Eu quero honrar 3 pessoas que na minha jornada foram pessoas que, de uma certa forma, me possibilitaram estar aqui onde eu estou hoje. A primeira é meu amigo Duda, que está lá do outro lado, Duda. E o Duda teve um papel fundamental na minha vida, porque eu vou explicar para vocês, quem não sabe o que é TDAH aqui, só para eu saber. Todo mundo sabe ou todo mundo acha que sabe? Se eu virar para alguém aqui que sabe, deixa eu ver, você sabe? O que você acha que é TDAH? Certo. Ou seja, muita gente acha que sabe o que é TDAH, e hoje eu vou falar para você, do ponto de vista de um TDAH, o que realmente é ser TDAH. E existe hoje um pensamento muito equivocado sobre transtornos, tá? Que as pessoas, inclusive, têm medo de falar sobre isso, têm vergonha de falar sobre isso. Né? Tem medo de procurar, inclusive, o diagnóstico. Eu respeito o Felipe Marques quando ele disse, eu nem quis saber se tem ou não, só que, diferente dele, eu busquei saber o que eu tenho e hoje eu consigo impactar pessoas através do meu diagnóstico, do que eu falo sobre. Então, eu quero começar falando para vocês que não existe uma regra clara do jogo que cada um de vocês está vivendo. Cada um tem que entender o que funciona para si mesmo, da maneira que faz sentido para você. Não adianta chegar para você e falar assim, faça, igual o Alberto falou, para ele funciona daquele jeito fazer um checklist. Para um TDAH, você fazer para falar um checklist à noite, meu irmão, esquece, não vai dar certo. E se eu me cobrar fazer esse checklist, eu vou me frustrar, porque não vai funcionar. E eu vou me achar um fracassado, um cara que não continua. Que é o resumo da história de quem tem TDAH em tudo que faz. Mas voltando às pessoas que eu quero honrar hoje. Eu Duda, porque em muitos momentos da minha vida em que eu não olhava para o meu potencial, eu não enxergava quem eu era, eu não acreditava em mim mesmo, ele era um cara que estava sempre lá e me incentivou de diversas maneiras. Obrigado, Duda. Outra pessoa que está aqui, e aí eu vou conectar essas histórias para vocês, é o Thiago que está lá. O Thiago, pessoal, eu conheci esse cara na época que eu fazia evento, tá? Eu era completamente doido. Tá? Ainda sou, só que numa outra perspectiva. Eu era uma pessoa que eu tinha problemas seríssimos com drogas, tá? Não tenho problema nenhum em falar isso. Eu conheci o Thiago quando ele é DJ, ele é um produtor. E na época que eu conheci o Thiago, eu não fazia ideia, aliás, eu fazia ideia de que talvez... Não, eu não fazia ideia de que eu iria falar sobre o TDAH. E eu me conectei com ele de uma maneira foda. E olha que coisa louca. A gente criou uma amizade naquele momento. E anos depois, eu lancei o projeto TDAH para Gente Grande. E no início eu não tinha um dinheiro para nada, um puto no bolso. Eu não tinha ninguém para me ajudar com nada. E eu comecei a gravar os meus primeiros vídeos para o YouTube. E o cara que começou a editar os meus vídeos para o YouTube foi o Thiago. Foi o Thiago quem começou a ver os vídeos do Simons, que eram vídeos super produzidos. E isso é caro pra caramba, pessoal. Cada vídeo é caro pra cacete. Eu iria conseguir ter isso. Foi o Thiago que está sentado ali agora. Outra pessoa é a Adriana, que está aqui sentada. A Adriana, pessoal, ela tem uma história peculiar na minha vida, porque eu conheci a Adriana, eu tinha acabado de terminar um relacionamento, eu estava bem mal, eu era aquela pessoa que não parava em nenhum emprego, todo mês eu estava fora de um emprego, por exemplo.
eu trabalhava num local em que eu tinha que fazer o atendimento por telefone. Só que eu sou hiperativo. Você imagina você conseguir ficar ao lado de uma pessoa que fala alto no telefone. Vocês estão vendo, eu estou falando super tranquilo aqui, mas eu não era assim. Eu era louco no rolê. Parecia um turbilhão. E você imagina você estar ao lado de uma pessoa que grita, que fala alto, que não consegue ficar parado, que para falar no telefone, e aqui está um ponto. Quem for TDAH, que estiver algum aqui, você não precisa ficar sentado na cadeira para me prestar atenção. Se você tiver que ficar andando para um lado para o outro, você está liberado para fazer isso. Tá? Se tem uma coisa que eu não gostava na sala de aula, era quando olhavam para mim e falavam, você tem que ficar sentado. Eu não tenho que ficar sentado para prestar atenção. Eu queria que nas carteiras tivesse, sabe o que, uma bicicletinha embaixo, para eu poder ficar mexendo a minha perna. Se tivesse isso, ia fazer total sentido, porque eu sou desta maneira. E não adianta você virar para o Simon e falar assim, ei, respira. Eu sei que eu tenho que aprender, eu tenho me treinado isso a cada dia para tal. Só que eu funciono de uma maneira. E não adianta eu querer olhar para as outras pessoas que performam, que funcionam de uma maneira que não fazem sentido para mim. E eu buscar ser aquelas pessoas. Enquanto eu achava que eu tinha que ser o cara mais organizado do mundo, que eu tinha que ser o cara que sabia meditar tranquilamente, que eu tinha que ser o cara que seria o protótipo da alta performance, eu fui o cara que não performei. Quando eu me tornei e entendi como eu funcionava, hoje eu estou aqui de frente para vocês, eu tenho mais de 300 alunos. Em um ano e meio, o projeto TDAH para Gente Grande, nós já fomos para várias cidades. Eu tenho mais de 300 alunos. Eu comecei sem ter um puto no bolso. E aqui entra a Adriana na minha vida. Porque eu conheci a Adriana, pessoal, em uma das minhas caminhadas buscando autoconhecimento. E eu conheci a Adriana num evento. A Adriana, ela é doida igual eu, assim. E quando eu falo doida, eu falo no sentido carinhoso. E ela é uma pessoa que sentou do meu lado no evento. E a gente fez uma conexão muito forte, tá? E aí aconteceu que, logo depois, o que acontece? Eu tinha feito um evento muito grande na cidade e, por ser muito impulsivo, tá, eu gastava o dinheiro igual água. Assim. Até hoje eu tenho essa dificuldade, mas hoje eu tenho um maior controle. E eu comecei a gastar o dinheiro assim, ó, eu falei, cara, antes de der merda, eu vou comprar um monte de curso para eu, pelo menos, investir esse dinheiro em alguma coisa. E eu comprei um monte de curso, treinamento, gastei uns 14 mil reais com isso, graças a Deus, porque foi o meu início da minha transformação. E aí, em um desses eventos, eu já tinha comprado o convite para um outro evento, tá? Que era um evento de marketing digital, que era um evento em que eu encontrei a Adriana e eu só tinha um convite para o evento. Eu não tinha dinheiro para vir para o evento, e eu não tinha dinheiro para ficar em nenhum lugar. E eu não esqueço até hoje que, na semana do evento, eu já tinha desistido de vir para São Paulo, porque eu não tinha grana, nenhuma. E eu lembro que ela me mandou uma mensagem, ei, como é que você está, tudo bem? Eu acabei de mudar de casa, e eu queria convidar você para passar um final de semana comigo, que era justamente o final de semana do evento. Eu fui para a casa da Adriana no dia que a Adriana mudou. Então, foi justamente nesse evento que eu descobri que eu falaria sobre o TDAH. Porque eu estava dentro desse evento e no evento eu comecei a ficar incomodado. Porque todo mundo olhava para mim e falava assim, você fala sobre o quê? Eu falava, não sei, mano, eu estou aqui porque eu quero aprender. Não, mas qual que é o teu nicho? Eu falei, nicho do quê? Eu não sei, eu estou aqui para aprender. E todo mundo, um já falava sobre isso, sobre aquilo, e eu não sabia o que eu ia falar, porque eu não fazia ideia. Aí eu lembro que o Érico Rocha, ele virou para mim e falou, para mim não, para a galera, e falou assim, você tem que achar uma dor que você tem e superar. Eu falei, cacete, mas que dor que eu tenho? E eu fiquei puto, de tanto que a galera ficou perguntando o que eu fazia e eu não sabia o que eu fazia. Aí eu fui almoçar sozinho, porque eu estava puto. E quem é TDAH, a gente tem dificuldade de autorregulação emocional. A gente tem dificuldade de regular o que a gente está sentindo em relação ao ambiente. Então, se antes, até hoje eu tenho essa dificuldade, você imagina antes. Antes você chegava para mim, eu já dava um coice na hora, já ficava puto, bicado. E aí eu saí para almoçar porque eu não queria falar com ninguém, que eu estava indignado com aquilo. E aí 2 senhoras estavam atrás de mim. E aí elas, a gente pode almoçar com você? Aí eu respirei. Falei, cara, eu só queria ficar sozinho, velho. Aí eu falei, tudo bem. E fomos almoçar. Na hora que sentou na mesa, eu lembro, eu tenho as duas no WhatsApp hoje, a Jamile e a Vera. E aí a gente sentou na mesa aquele dia, e aí do nada a Vera virou e falou assim, você imagina se tivesse alguém
que falasse sobre TDAH? O meu neto está sofrendo tanto, acabou de ter o diagnóstico essa semana, e a gente não tem ninguém que fala sobre isso. Aí eu falei, caralho, peraí. Aí eu já fiquei ali, né? Passou, fui pro evento. Dentro do evento, aqueles eventos grandes, né, da Fórmula, e eu estava sentado assim, e aí, do nada, você imagina, eu estou sentado na fileira aqui na frente de vocês, aí do nada o cara vira assim, Aí eu, você está prestando atenção? Aí eu falei assim, tô aí. Cara, porque eu tenho dificuldade, eu sou TDAH, e eu não consigo, velho, não tá dando. A segunda vez no dia, eu falei assim, porra, tá aí, mano. E aí eu fui fazer uma rápida pesquisa sobre TDAH, e não existia ninguém que falasse sobre TDAH adulto. E eu falei, é isso. Só que aí entrou aquela outra parte, né? Aquela parte de que, principalmente quem é TDAH, todas as pessoas têm. Tá? E está tudo bem, pessoal. Hoje eu estou aqui para falar para vocês que está tudo bem. Ah, tem ansiedade? Primeiro que vocês não vão ficar livres da ansiedade, não. Vocês estão achando que vocês vão ficar livres da ansiedade? Para de ser bobo, gente. Ansiedade é uma emoção natural do ser humano. O problema é você não saber regular a tua ansiedade. Ansiedade tu vai ter o resto da vida. E ainda bem que você tem ansiedade. Porque a ansiedade é como se fosse um sinal de alerta, uma sirene. Quando você sente que você está ansioso, é porque provavelmente você vai fazer algo e o teu corpo está dando um alerta para você se preparar para algo. É isso. O problema de ter transtorno de ansiedade, etc., isso sim tem cura. Agora, a ansiedade é uma emoção natural, que você tem que aprender a lidar com ela. Ah, o TDAH, não tem cura também. Lindona, aprende a lidar. Ah, eu sou ansioso. Vamos aprender a lidar. Mas voltando. E aí, pessoal, onde que eu estava mesmo? Voltando, eu estava no evento, né? E aí eu falei, ninguém fala sobre TDAH. Ninguém fala sobre TDAH. Só que aí entrou, pessoal, aquela parte de que a gente começa caraca, mano, eu não parava em nenhum emprego. Eu era a pessoa que a galera falava assim, mano, esse cara tá aqui chato pra cacete, nossa senhora, fala alto, grita. Eu tinha uma autoestima muito baixa. Eu tinha medo. E eu tinha medo de fracassar. Porque desde pequeno, tudo que eu fazia, alô, você que está fugindo do meu evento, volta. Olha, eu estou de olho em você. Tá? Beleza. Mas vamos voltar. E eu tinha por quê? Porque tudo que eu fazia, pessoal, desde pequeno como TDAH, a gente errava, a gente fracassava. Eu tinha que. A professora falava assim, odiava isso. Quem é que terminou de copiar o quadro? Eu nunca tinha terminado. Todo mundo levantava a mão. Eu nunca tinha terminado. Então a gente tem esse senso de fracasso, de medo do fracasso muito latente. E aí, olha que coisa louca. Eu já sabia que eu ia falar sobre TDAH, só que eu não tinha coragem. Eu demorei 2 anos para falar sobre TDAH. E eu só tive coragem de falar sobre TDAH depois de uma demissão que eu tive. Eu fui demitido novamente. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, esse é o 1.000.000.007º emprego que eu perco. Eu já estou com vergonha da minha mãe, da minha família, porque eu era aquele criança prodígio, passou em 12 faculdades e não se formou em nenhuma. Tudo era o Simon agora vai, nunca foi. Ah, não sei o quê, o eterno potencial que nunca deu certo em nada. Ah, o Simon, coitado. Minha mãe chama Cleoni. Ah, Cleoni, aquele filho dela foi para longe, agora parece que está aí mexendo com negócio de evento, tem droga no meio. Ele é meio estranho. E realmente tinha, porque eu tive problema com isso. Mas voltando aqui, eu fui demitido. E eu falei, o que eu vou fazer agora, cara? Não sei o que eu vou fazer, eu fui demitido de novo. E aí foi que eu falei assim, dessa vez eu vou começar a falar sobre o que eu quero fazer. Eu tinha grana que durava para 1 mês. A grana acabou. Eu comecei a falar sobre TDAH, e aí não aparecia ninguém falava comigo. Aí eu lembro que eu fui no mercado e eu comprei 10... faltava 1 semana para a grana assim, acabar total. Né? Não saber o que ia fazer. E eu, com aquele orgulho, agora vai. Eu comprei miojo para 2 semanas e 2 pacotes de pão de forma, sabe? E por 2 semanas, eu falei, eu não vou pegar outro trampo, agora essa porra vai. E por 2 semanas eu fiquei comendo pão com água e comendo miojo. E faltando 1 dia para acabar, eu falei, agora tem que ligar para minha mãe, que ferrou mesmo de novo. Eu falei, de novo, eu tenho que colocar meu rabo entre as pernas. Eu fechei minha primeira mentoria sobre o TDAH. E aí as coisas começaram a acontecer. Por que eu dei essa volta toda? Porque eu quero que vocês entendam como é importante vocês honrarem as pessoas que passam na vida de vocês. Eu nunca imaginei que o cara que começar a editar meus vídeos foi um cara que eu conheci
Lá quando eu fazia evento. Eu nunca imaginei que a pessoa que ia estar do meu lado ia ser a pessoa que no evento que eu descobri o que eu iria fazer, que eu estava sem dinheiro, ela falou para ficar na minha casa. Vocês entendem isso? E o poder das conexões é tão louco, pessoal, que tudo vai acontecendo de uma maneira que você não entende. Quando realmente tem que acontecer. E aí que está uma coisa, esse negócio de propósito é bonito, é maravilhoso. Tá? Só que antes de você querer encontrar qual que é o teu propósito bonito e maravilhoso, tu tem que entrar em ação, se jogar e falar, vamos achar no meio do caminho. Porque a gente fica esperando muito essa coisa, e não é assim que as coisas acontecem. O teu propósito, que faz sentido para você, você vai encontrar no meio do processo. O problema é que a gente tem medo do processo, a gente tem medo de falhar. E se tem uma coisa que eu aprendi como TDAH, é abraçar a minha falha. Eu aprendi que como TDAH eu vou errar mais do que as outras pessoas, e está tudo bem. Eu aprendi como TDAH, muitas pessoas vão se incomodar com a minha maneira de ser, e o problema é delas. E aqui que está o grande detalhe. Quando eu abraço a minha falha como melhor amiga, o que você faz com a tua melhor amiga quando ela volta para o ex-namorado? Fala para mim. Ah, idiota, não é? Mas o que você faz? Você não traz ela para o teu lado e fala, chora aqui no meu colo? Por mais que tenha errado. É isso que você tem que fazer com a tua falha. Abraça a tua falha como tua melhor amiga. Porque o grande detalhe está aqui, sabe no quê? A gente é tão idiota, pessoal, que a gente quer ser constante sempre. E aqui tem uma coisa que eu aprendi como TDAH. Tu nunca vai ser constante. Nossa, mas peraí, falaram para mim agora aqui, ó, que o que performance é constante? É, só que o ser humano, ele foi feito para ser inconstante. A grande sacada é você começar a aprender a lidar com a tua inconstância. Preste atenção numa coisa. A falha nada mais é do que é você se expor, né? Quando eu me exponho, eu tenho a possibilidade da falha. Só que quando eu me exponho, eu tenho também pela primeira vez a possibilidade de dar certo. Se eu não tivesse me exposto em estar falando aqui para vocês, pode ser que eu não iria fazer uma conexão importante, eu não iria falhar, mas eu também não iria ter sucesso algum. A grande verdade é que a gente tem que quebrar esse medo. E eu, como TDAH, eu quebrei esse medo muitas vezes, e aqui que está o ponto. Muitas vezes pelo meu jeito impulsivo de ser, pelo meu jeito acelerado de ser, que hoje, esse meu jeito me fez chegar até aqui. Agora, eu tenho a consciência de que a cada dia eu preciso regular minhas emoções da maneira que eu consigo fazer. Eu tenho que entender como eu funciono, para eu não ficar olhando fulano de tal e achar que porque o cara é o rei da performance, que eu também tenho que ser. Tu não tem que ser. Eu adoro o meu jeito acelerado de ser. E daí? Ah, tem que respirar. Eu respiro. Hoje eu aprendi, inclusive, a respiração que o Felipe Marcos falou, a respiração diafragmática, que é a respiração que é a que mais funciona no controle da ansiedade. Tá? Eu respiro. Agora, você vai falar que eu tenho... Ah, eu não sou, eu respiro de uma outra maneira, eu consigo numa outra intensidade. E está tudo bem, pessoal. O problema é que a gente está vivendo num mundo, numa sociedade, em que a gente olha o espelho e a gente tem que ser igual àquele espelho. Eu quebro qualquer padrão. Eu não me formei em nenhuma faculdade, estou me formando agora. Mas hoje eu tenho 350 alunos. Eu estou quebrando tudo o que me foi imposto para fazer. E toda a minha história como TDAH, de quebrar a cabeça, ela acabou resultando onde eu estou aqui para falar com vocês. Tem gente que fala assim, ah, mas você não fala muito de TDAH? Eu levo informação sobre o transtorno. E aqui que está o detalhe. O meu maior medo era o que os médicos e psicólogos iam falar. Só que aí, que coisa louca. Os médicos e psicólogos começaram a receitar, no verso da receita dos pacientes, sigam o TDAH para gente grande. Hoje, eu falo com tranquilidade que quem tem mais acesso a médico, a psicólogo, a galera da saúde mental, sou eu, dentro do ramo do TDAH. E o cara que tinha medo disso lá atrás. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu não sei o que vocês estão pensando aí, o evento é sobre respirar, eu comecei falando sobre honrar aqui, a gente já está nesse assunto, e é dessa forma que as coisas acontecem. Eu não sei o que está no coração de vocês que vocês têm que fazer. A primeira coisa é respira. Porque aqui eu aprendi também quebrando a cara. Quando a gente não aprende a respirar, a gente passa a não ter intencionalidade. Hoje eu sou completamente intencional quando eu subo aqui no palco. Antigamente não. Antigamente eu subia aqui, estava tocando um terror, não sabia nem o que estava acontecendo. Tacando fogo, caraca, pelo amor de Deus, pegou, vai pular a janela. Hoje eu consigo, mas isso foi o quê? Processo.
Foi eu entender que, opa, peraí, não foi tão legal. Opa, peraí, o que vamos pegar aqui? Faz sentido para vocês? Então, a primeira coisa, pessoal, que eu quero falar para vocês, explicando um pouquinho sobre TDAH. TDAH, e aí eu vou entrar no assunto-chave, que é para a gente falar sobre ansiedade, sobre respiração. O TDAH é um transtorno que apresenta 3 grandes falhas, pessoal. A primeira falha é a falha no controle inibitório. É aquela pessoa que está no trabalho, que muitos de vocês estão aí, e que aí o chefe fala alguma coisa e você na hora interrompe, já fala uma coisa no meio do caminho. Ah, sim, mas todo mundo faz isso. Sim, todo mundo faz isso. O problema é que a gente faz isso 24 horas por dia, os 365 dias do ano, e aí a gente não tem controle nenhum. A segunda falha, pessoal, é a falha na persistência. O que o TDAH é? Vamos imaginar o nosso cérebro. Essa parte aqui de trás do cérebro chama córtex pré-frontal. E o indivíduo que tem TDAH, ele tem ele tem uma produção desregulada de 2 neurotransmissores, que é a dopamina e a noradrenalina. O que a dopamina e a noradrenalina ela faz no indivíduo? Sabe aquela sensação de motivação? Tem nada a ver com motivação coach aqui, tá? Motivação de você continuar engajado nas coisas, de você ir lá e fazer. É isso que a dopamina ela faz e a noradrenalina ela faz no corpo do ser humano. Quem é TDAH não tem isso de maneira desregulada. Ou seja, nosso nível de energia, nosso nível de motivação interna para começar, continuar e terminar as coisas é sim diferente, menor do que as outras pessoas. Então, quando alguém fala que o TDAH é preguiçoso, é procrastinador, sim, nós somos. Nós somos. Nós somos os reis da procrastinação. Tá? Estamos no topo da cadeia da procrastinação. Devido a isso, que é biológico. Tá? E aqui está um outro ponto do TDAH que vocês precisam entender. E aí que entra a falha na persistência. Porque, olha só, por que falha na persistência? Se eu tenho que concluir um trabalho da faculdade para tal dia, eu já tenho menor dopamina, menor noradrenalina do que as outras pessoas. A probabilidade de eu me manter engajado nesse projeto é muito menor. Além disso, eu falei para vocês que eu tenho dificuldade de controle inibitório. O controle inibitório, ele é, por exemplo, para regular a minha resposta a qualquer outro estímulo que me apareça. O TDAH, ele não é uma pessoa que não tem foco. Ele é uma pessoa que tem foco em todas as coisas ao mesmo tempo. Você está entendendo? Eu estou aqui agora, mas o Jonas está dando risada. Eu peguei a risada dela, estou olhando aqui do outro lado. Só que isso, para mim, aqui no palco, é tranquilo, porque eu adoro isso aqui. E eu consigo levar isso numa boa. Tá? E cada um é de um jeito. Então, quando a gente fala de falha na persistência, eu consigo... Relacionamento. Ah, TDAH já chutou o relacionamento, já largou a menina, não sei o quê. Entra numa outra parte. Porque a gente tem medo de assumir compromisso e continuar. Quando entra na fase do compromisso, eu falo, eu vou pular fora agora, porque se eu assumir compromisso, eu vou decepcionar, eu vou falhar, eu não quero. Tá? Então, terceira falha é de autorregulação. Quando eu falo de autorregulação, é inclusive autorregulação emocional. O que é autorregulação emocional? Eu regular o que eu estou sentindo aqui em relação ao meu ambiente. Eu estou com raiva, beleza. Mas qualquer outra pessoa consegue segurar a raiva, segurar o chefe ali, ficar na boa, regular o que está sentindo. O TDAH não, meu irmão. O TDAH já, já desregulado total, louco. Autorregulação emocional. A autorregulação passa por autorregulação também quando a gente fala de foco. Na realidade, o que você não tem foco? É você ter uma dificuldade de regular ele e regular a não responder aos estímulos. Então, o TDAH não é déficit de atenção. Esse nome é muito injusto. Porque se você é um cara que não entrega projeto, você é um cara que fala merda no trabalho, você é um cara que não sabe lidar com o que está sentindo, isso vai refletir no quê? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, que foi o que eu tive. Eu só fui descobrir o TDAH quando eu estava num excesso de depressão, de síndrome do pânico, minha vida estava uma merda, quase que eu fiz uma merda comigo mesmo. Um amigo meu me encontrou, né, eu tinha tomado um monte de remédio, e aí que eu fui voltar a me tratar do TDAH. Que eu fui entender por quê, porque é como se fosse um guarda-chuva. Um guarda-chuva que aqui embaixo dele começa a entrar ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Porque o comportamento do sujeito é um comportamento disfuncional. Se você procurar no dicionário o que é disfunção, disfunção é uma maneira diferente, tá? Errada, vamos falar assim, de funcionar. E assim que é o nosso cérebro. E aí vai adiantar ficar reclamando? Não, meu irmão.
Vai adiantar? O problema é que eu queria me colocar na caixa de todas as pessoas. Eu queria me colocar na caixa da alta performance. Eu queria me colocar na caixa do melhor namorado do mundo com características que eu nunca iria ter. Eu queria me colocar na caixa do melhor filho do mundo. Eu tenho que despertar, meu celular tem que despertar para eu lembrar de falar com a minha mãe. Às vezes eu fico mesmo um mês sem falar, se deixar, e é porque eu não amo. Não, é porque o meu pensamento ele é assim, ele é mais acelerado. Vamos respirar, eu respiro, faço yoga, faço atividade física. Quem me acompanha sabe disso, já melhorei demais. Só que o melhorar demais não vai fazer com que eu me torne uma outra pessoa. Entende? Não vai fazer as minhas características primordiais mudarem. E galera, tá tudo bem, porra. Tá tudo certo. Aprenda a lidar com isso. E foi aí que eu comecei a performar de uma maneira que eu nunca imaginei. O Thiago me acompanha desde o início. Se você for lá um ano atrás, cara, olha onde a gente está hoje. Eu não falo isso para me vangloriar, não. Eu falo isso porque aconteceu. Entende? E o que eu quero trazer para vocês, pessoal, é que eu aprendi que nem tudo que funciona para o outro funciona para mim. E eu entendi que eu precisava criar as minhas próprias estratégias. Eu precisava entender como eu funcionava. E a minha pergunta para vocês é, vocês realmente entendem como vocês funcionam, tendo TDAH ou não? Quando a gente fala de autorregulação emocional, eu falo, opa, dificuldade de TDAH, regular a emoção. Só que antes de eu regular a emoção, eu tenho que saber o que eu estou sentindo. Tem muita gente que quer regular a emoção, mas não faz ideia de que emoção está sentindo. Eu estou com um negócio aqui no peito. Não sei o que não, está um negócio aqui no peito. Uma taquicardia aqui, está batendo, está acelerado. Diarreia, caganeira. O cara não sabe o que significa cada uma dessas coisas. E aqui que está a grande sacada, pessoal. Tu tem que aprender o que são cada uma dessas coisas. O teu acelero no peito é o quê? Será que é ansiedade? Será que eu estou com raiva de alguma coisa? E aqui que está outro ponto. Desde a nossa infância, a gente foi moldado a não saber expressar o que a gente sente. Eu, como TDAH, então, louco, doideira, fica quieto, menino, não faz isso, não faz aquilo. Eu era sempre moldado. E aí, quando eu cheguei na minha fase adulta, que eu tenho, já é biológico meu, essa dificuldade de me autorregular, o que aconteceu? Eu não sabia nem o que eu sentia. Eu não sabia como é que eu vou regular isso. Não existe. Então, o que eu quero resumir para vocês, pessoal? Entendam que a primeira coisa que vocês precisam fazer em qualquer coisa é olhar, é autoconhecimento. Mas não é esse autoconhecimento, coach, que todo mundo fala para aí, essas coisas, nada contra, que eu também tenho formação em coach. Mas o que eu quero dizer, não é essa coisa superficial, bonita que todo mundo fala. É começar a olhar para você e falar, cacete, eu estou com raiva, é raiva mesmo, vamos falar sobre isso. Vamos expressar isso. Tá? Que é uma coisa que ninguém faz. Por exemplo, vamos pegar o gancho do tema do evento, que é a ansiedade. Você sentiu ansioso? Esses dias, gente, olha que loucura. Eu costumo falar que, como TDAH, Deus olhou para mim e falou assim, você vai viver a vida no modo hard. Tá? Tudo é mais difícil, tudo é mais difícil. E é mesmo, só que o que tá? Eu adoro isso, cara. Se for meia boca para mim, não faz sentido nenhum. Entendeu? E aí a galera fala, eu adoro palco, eu adoro aparecer, é meu jeito. E eu aceitei esse meu jeito hoje. Antigamente eu falava assim, não vou ficar desse não. Hoje a gente está aparecendo, falando, vamos lá, levanta a palma, bate aí porque eu gosto. Entendeu? E está tudo bem ser assim. Pode ter um que vai achar que é arrogância, pode ter outro que vai achar que é outra coisa. Sou eu, o problema é de quem acha, entendeu? Estou fazendo o meu trabalho e estamos continuando, tá? E aqui que está o ponto. Esses dias sou apresentador de TV agora também. Olha como que as coisas fluem. Até apresentador de TV agora eu sou. Eu apresento um programa para todo o Paraná e Santa Catarina, na Band. E aí no meu primeiro programa ao vivo, pessoal, falei, imagina a caganeira que eu estava, né? Falei assim, agora vai. Fiz a respiração diafragmática, respirei, contei, puxando, contando até 5, prendendo, contando até 3, soltando, contando até 8, e vai. 10 ciclos, pá. Vai, Simon, vamos lá. Eu tranquilo. Aí, ponto aqui no ouvido, nunca tinha usado ponto no ouvido, aquela loucura, aquela coisa toda. Eu falei, agora vai. Entrei. A hora que eu entrei, já me entregaram o microfone desligado, né? Nem lembrei de ligar o microfone. Já fui falando, já fiquei 10 segundos falando sem microfone, tá ligado. Aí, vamos voltar. Passou 10 minutos, nem 10 minutos do meu programa ao vivo. O que aconteceu? Caiu a luz, mano. Pum, apagou o negócio. Nunca aconteceu. A apresentadora que apresenta comigo de 34 anos de TV começou a ficar desesperada. Nunca tinha acontecido isso. Ela acabou o programa. Primeira vez, nossa, é isso. E eu ali,
Quando eu percebi, eu estava num controle que eu falei, que isso, velho? Cadê o Simon doido? E eu estava tranquilaço, olhando para a galera, falando assim, respira, vamos lá, vai comigo. Eu falei assim, mas o que está acontecendo aqui? Não sou eu, não. E, cara, olha que louco. Olha que louco, era o meu primeiro programa ao vivo. E aqui que tá, pessoal. Entenda um ponto. E muitas vezes, eu me questionei sobre muitas coisas do que eu falava. Porque sabe por que a gente não é constante? Eu errei muito. Eu falei muito. Eu não fui constante todas as vezes que eu prometi ser constante com o meu ritual matinal. Eu não fui constante. Hoje eu não tenho mais, que você já viu que não funcionou para mim. Eu já tenho outro jeito que eu faço. Eu não fui constante todas as vezes que eu prometi ler uma quantidade de páginas de um livro. Eu não fui constante em muitas coisas, e aí que eu entendi, está tudo bem. Tá? E eu me questionei muitas vezes. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque eu não estou aqui para parecer herói, salvador de ninguém, que eu não sou. Tá? Eu mostro as minhas falhas mesmo, e é isso, galera. Gostou, não gostou? Dá um bloco, sai daqui, porque eu quero falar para quem quer me ouvir. É dessa maneira. E aí eu me questionei muito tempo se o que eu estava falando eu realmente vivia aquilo. Sabe aquela síndrome do patinho feio, do impostor? Quem é TDAH tem isso assim no nível hard. E uma coisa que acontecia comigo, toda vez que eu conquistava alguma coisa muito grande, eu me auto-sabotava, eu me escondia, eu mergulhava em drogas em muito momento, tá? E aí eu comecei a me questionar, durante aquela semana que eu sabia que ia ser a estreia do meu programa, eu comecei a me questionar, falei assim, Simon, e aí, mano, será que é isso mesmo? E eu comecei a me sabotar, a me ser impostor comigo mesmo. E tudo que deu errado, na realidade, deu certo. Porque naquele momento em que estava todo mundo desesperado e o maluco do rolê estava no controle, eu falei, é isso. Eu adquiri exatamente as habilidades que eu falo, que a todo momento eu me questionei se eu tinha, e se eu iria ser exposto a elas, e eu iria saber ou não reagir. Eu vi naquele momento que eu tinha internalizado tudo aquilo. E naquele momento eu falei assim, caralho, agora você comemora. Mas tá sem TV, eu falei, foda-se, eu tô aqui tranquilo. Entendeu? E aí voltou o programa 20 minutos depois, e aí foi a coisa mais louca. Que quando voltou o programa, a galera estava com medo de não conduzir o programa, e terminou o programa, a galera veio falar comigo assim, parecia que você tinha 30 anos como apresentador de TV, era a sua primeira vez, com tudo isso que aconteceu. E aí sim eu fui externalizar, eu gritei, eu chorei, porque eu sou emocional pra caramba. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês? Muitas vezes a gente vai se questionar e vai se sabotar a todo momento, e vai entrar a síndrome do impostor ali. É mentira, tu não é, não vai. E eu como TDAH, meu Deus, tem uma coisa que eu virei profissional, é em me sabotar, em ouvir esse tipo de voz. Por que eu estou contando toda essa história para vocês? Porque não vai existir nenhum momento da vida de vocês que você não vai ser pego por ansiedade, que você não vai ser pego por um desespero, que você não vai ser pego por um momento de não saber o que fazer. Tá tudo bem, mano. Esquece essa ideia de que tu não vai ser ansioso. Esquece essa ideia de que tu tem que ser o cara que mais performa, o cara mais isso ou mais aquilo. Meu amigo, eu respeito, mas não é a maneira que eu vivo, e aqui está o ponto. Quando eu esqueci essa ideia e parei de me cobrar dessa maneira, eu performei pra cacete. Eu tive resultado que nunca tive. Por quê? O ser humano, ele é inconstante. O nosso grande erro é você ficar 30 dias indo para academia, e aí você começa a se projetar, 30 dias, todo dia, indo para academia, meditando 1 hora, Aí você começa a se projetar que no outro dia você tem que ser também 1 hora de meditação, 45 de exercício físico, só que no outro dia as tuas emoções estão ferradas. Você brigou com teu papagaio morreu, você está completamente perdido. Sua namorada falou uma merda e você ficou ali perdida. E o que acontece? Você jamais vai performar daquele jeito que era o teu melhor dia. Então sabe qual que é a maior graça que vocês têm que entender aqui agora? Sempre pensa no pior dia de vocês. Se no pior dia de vocês, você conseguir ler 1 página de um livro, você conseguir colocar o tênis para ir na academia, meu amigo, é isso, cacete. Para de querer fazer o muito, o aquilo, o exagerado. Não é isso. Porque a grande sacada da constância,
Aqui que está o ponto. A grande sacada de você ser constante é você pensar o teu pior dia, o teu pior momento, o dia que tudo deu errado e você falar assim, ó, nesse dia qual que é o mínimo que eu consigo fazer? E o teu mínimo tá tudo bem, velho. Pô, mas hoje eu só consegui levantar e passar uma água na minha cara. Eu não estou falando para você também virar, não. Vocês entenderam o que eu quero dizer para vocês. Essa história de que, vamos lá, meu, para com isso. Eu acho que o grande sacada de respirar é você entender esse fundamento. Que é o que eu sempre falo, que são mini hábitos e micropassos. É essa a grande sacada. Alô? Tudo bem? Entendeu? É essa a grande sacada. Agora ele não dorme mais. Entendeu? Câmera, vamos aqui filmar ele meia hora, por favor, aqui, ó. Tô brincando, tá? É essa a grande sacada. Performance, na minha opinião, pega o teu pior dia, tu tá ferrado, tá destruído, não nada vai dar certo. É esse o dia que você tem que se comparar e que você tem que se manter constante. Porque se no pior dia você fez aquilo, no melhor, meu amigo, você só comemora, agora vai, 45 minutos de abdominal, 75 flexão, e aí você vai. O problema é que vocês querem sempre se manter lá em cima. Não vai. Esquece esse negócio. Esses caras que falam que se mantém, não existe, gente. Para com isso. O ser humano foi feito para ser inconstante. Quanto antes você aceita isso, quanto antes você entende que tu vai falhar, quanto antes você entende que você não vai ser o melhor, quanto antes você entende que tu vai ficar mal, aliás, vão ter mais dias em que tu vai ficar mal do que bem, e que mesmo nos dias maus você conseguiu fazer, o jogo vira. E eu tenho uma frase para mim, que é: um dia tudo bem, 2 dias jamais. Eu me permito, sim, um dia, tudo bem, às vezes eu ficar na cama, depressivo, triste, chorando, porque eu tenho esses dias também. Agora, 2 dias, jamais. Isso é você aprender a entender como você funciona. Isso é você ficar parado de ouvir guru de nada por aí e começar a entender como que é o teu jeito. Você está entendendo? Como que o Simon estudava? Igual eu estava andando para lá e para lá na hora do que o Augusto estava falando lá, né? Na apresentação dele. Esse é o meu jeito de prestar atenção. Ah, está todo mundo prestando atenção aqui bonitinho. Eu presto atenção lá fora, porra. E aí? É isso. Vocês estão entendendo? E está tudo bem, velho. Não vem querer me rotular de uma coisa que não é desse jeito. O problema é que a gente vive numa sociedade em que todo mundo quer parecer algo que não é. Todo mundo quer viver algo que não vive, todo mundo quer ter padrões que não existem, num mundo todo zoado, num mundo com depressão, num mundo com ansiedade, num mundo em que as pessoas estão se entupindo de medicamento, estão se sentindo merda. Aí nego quer falar que a autoestima é você olhar para frente do espelho e ficar falando, sou bonita, sou isso, é o cacete. Sabe o que é autoestima? Vou imaginar na autoestima, vou explicar aqui rapidamente. Vou imaginar que eu estou viajando de carro, tá? Acabou o combustível do carro. Se eu ir lá no ponteiro do carro e fizer assim, ó, vai mudar alguma coisa? Se eu subir o ponteiro? Claro que não. Isso é o que esse povo fala para vocês. Aí quando manda você ficar repetindo frases de positividade em frente ao espelho. Não vai mudar nada. É legal ter um pensamento positivo? Claro que é. Mas o que vai mudar é a tua ação frente àquilo. O que muda a minha autoestima? É quando eu começo a fazer alguma coisa e o resultado daquilo eu vejo e falo, porra, aconteceu. Porra, tá indo. É quando você se coloca em movimento. Entende? Então, eu gosto de quebrar essas coisas, esses frufru que todo mundo fala por aí, porque para mim não funciona dessa maneira, nunca funcionou. Eu gosto do papo reto, do que é reto aqui, ó. Vai ter dia que tu vai estar na bosta. Aceita isso. Vai ter dia que tu não vai querer levantar da cama. Beleza, aceita isso, está tudo bem. E se tiver gente que enche o saco de vocês no Instagram postando um monte de coisa que deixa vocês para baixo, para de seguir também, bloqueia. Olha para vocês. O que eu posso fazer hoje? Se eu posso ler uma página de um livro, e esse é o meu máximo, caralho, é isso. Ah, Sai, mas você está incentivando pessoas a serem medíocres? Não. Eu estou ensinando para você uma coisa chamada constância. Isso é ser constante. É você desenvolver uma estratégia que funcione para você do teu jeito. Não você se cobrar algo que você nunca vai ser e sempre se sentir um fracassado, um perdedor, uma pessoa que não andou. Para mim, esse é o jogo. Esse é o game, como os moleques falam. Esse é o game. E quando eu entendi isso, o Simon performou. E o Simon teve resultado. Pessoal,
esse é o recado que eu quero passar para vocês, tá? Sobre TDAH. Não é um evento de TDAH, senão eu ia estar entrando mais em detalhes em relação a isso. Mas o que eu quero falar para vocês é, todo mundo aqui, tendo TDAH ou não, tendo ansiedade, essa ansiedade todo mundo tem, tá? Todo mundo tem ansiedade. E não tem cura a ansiedade. Transtorno de ansiedade é outra coisa, tá? Então, aprenda a lidar com isso. O que eu quero dizer? Todo mundo, pessoal, tem um jeito de ser. Todo mundo é de uma maneira de ser. Ah, se eu sou TDAH e eu falo abertamente sobre isso, é isso que funciona para mim. E está tudo bem. Se o fulaninho funciona de tal jeito, é aquele jeito. A grande sacada é como vocês fossem imaginar, pessoal, um peixe. Essa analogia é idiota, mas ela funciona. Se eu ficar gritando para o peixe subir na árvore, ele vai subir na árvore? Não vai. Não vai, porque ele não foi feito para subir em árvore. Só que a partir do momento que eu passo a entender que o peixe ele funciona na água, eu abro um oceano de possibilidades para esse peixe, que foi o que aconteceu para o Simon. O Simon não funciona no escritório, o Simon não funciona com esse negócio de vamos respirar, etc, etc. Eu respiro no máximo que eu consigo. Eu respiro, porque tem que respirar. Tem que estar tudo errado a maneira que a gente respira por aí. Só que não adianta eu querer me colocar num protótipo, num modelo que não é o meu. Então, pessoal, Simon, mas eu não sei, eu sou muito isso ou aquilo. Tu é do jeito que tu é, aceita o jeito que você é, e a gente vai fazer com o que a partir disso? Ponto final. A vida fica mais fácil, fica mais leve, e você para de ficar se comparando, para de ficar querendo ter resultado do outro, e passa a olhar para o teu. Muita gente, às vezes, olha para mim e fala assim, nossa, Simon... É engraçado isso. Muitas vezes eu olho e falo assim, Simon, o pessoal tem grupo de TDAH Brasil, grupo disso, daquilo, não tem nenhum. Nenhum. Nossa, irmão, você não é um dos maiores? Sou. Mas sabe por que eu não estou? Porque o pessoal só reclama, o pessoal só fica naquela lamuriação, se lamentando. E eu, pessoal, a galera, tem gente que me critica até porque eu gosto de palco, sou espalhafatoso, mas esse sou eu. E se eu for contra isso, esses dias eu lembro que o pessoal da minha agência falou assim, vamos fazer uma live. Eu falei, vamos. Aí eu falei, fazia live em casa? Pra quê? Fui lá, liguei para um amigo meu que estava fazendo umas lives num cenário para DJ lá, louco. Falei, é aqui mesmo, fumaça, luz para cima. A mulher, mas nós nunca fez esse negócio de aula aqui. Eu falei assim, é isso mesmo, eu quero uma aula assim, ó, com luz, iluminação, DJ. É isso que funciona, porra. Entende? Então, resumindo a história, pessoal, o que vai deixar você ficar menos ansioso, o que vai ajudar você a respirar mais no processo, é quando tu primeiro passa a entender como você funciona. Esse monte de regra, de monte de coisa que as pessoas trazem é legal, para ser de referência. Não é definido isso. O que funciona para você? Se o checklist do sono funciona, ótimo. Para mim não funciona. Se tal coisa funciona, beleza. A grande sacada é, experimenta. Vá buscar o que funciona para você. E a partir do que funciona para você, você vai começar a experimentar resultado que você nunca teve. Essa é a minha história, esse sou eu. É assim que eu vou conseguir conquistar todos os resultados que eu estou pensando e ainda muitos outros, vocês não fazem nem ideia, e muito menos eu. Obrigado, pessoal. Beijo no coração de vocês. Que isso, hein, Verão? Quebrou tudo. E aí, gostaram? Então fala mais um pouco, galera. Chega. Legal, vamos pegar 2 cadeiras aqui. Pega aí, eu pego aqui. Show, vamos lá. Bora. Primeiro, obrigado pela sua participação, né? Vamos fazer um evento só sobre... Rapaz, vamos fazer o TDAH Brasil ainda, E vamos? Não aguento mais gente falando, vamos fazer evento, não vou ler. Me dá semana que vem, só na outra. Se eu falar com você em 3 dias, você fala, esse cara aqui fez um evento no estádio em 6 dias. Não, o evento no estádio foi 35. 6 dias foi aqui, perdão, verdade. Não fui sozinho também, né? Cadê o Jonas? Tá aí, foi meu sócio no evento. Mas vamos embora. Irmão, tem algumas linhas, algumas pessoas, tem alguns profissionais, né, psicólogos, que defendem que o TDAH tem cura. Não. O que você acha sobre isso? Vamos lá. Eu vou pelo que tá na ciência, tá? Eu vou pelo que está comprovado, eu vou pelo que está lá, tá? Eu não vou por achismo. E o que é como eu falei para vocês, o que é o TDAH?
Ele não é uma doença. Ele é um transtorno, é uma disfunção. Doença é, por exemplo, a depressão é uma doença. Ué, Marcelo, como assim? A depressão é uma doença. Por quê? Porque a depressão, você entra na depressão e você sai da depressão. A gripe, você começa a ter gripe, tá? E você tem um momento que você não tem mais gripe. O TDAH não, é um funcionamento do cérebro. Você funciona daquele jeito. Entende? E aí, com a medicação, por exemplo, você consegue equilibrar as áreas do seu cérebro que não são estimuladas para que a gente consiga ter um funcionamento melhor. Tá? Então, não tem cura, é uma disfunção. Tá? Assim como autismo, o TDAH, na minha opinião, tinha que estar ao lado desses outros transtornos mentais, vamos falar assim. Não tem cura, porque não é uma doença. E você acha que, assim, você fala muito sobre isso, né? Mas dentro da sua maior, o que todo mundo chamava de uma disfunção, dificuldade, você encontrou ali um poder, né? Que conselho você daria? Você deu vários aqui já, mas, assim, um específico para a galera fixar de fato. Um conselho para você, para as pessoas que têm, né, TDAH, aplicarem, tipo, diariamente na sua vida. Eu acho que o conselho... Porque não é só o TDAH, né? Como eu falei para vocês, as 3 grandes dificuldades do TDAH é a dificuldade de autorregulação emocional, falha no controle inibitório e aquela falha na persistência. O que é isso, pessoal? Se você for resumir, são pessoas que a gente chama funções executivas, né? Funções executivas são como se fosse o CEO da empresa cérebro. O que é isso? Imagina uma empresa sem CEO. A empresa sem CEO entra em dívida, é desorganizada, não continua nada que termina. É uma desorganização total. Então, o TDAH ele tem exatamente as funções executivas abaladas. Tá? O TDAH ele atua nas funções executivas. Então, a pessoa com TDAH ela é exatamente assim. Totalmente dispersa, bagunçada, perde tudo as coisas, fala alto, está perdida na vida, se ferra financeiramente. Então, a primeira coisa que eu dou de conselho é o que eu falei para vocês. Você tem que aprender a se conhecer e se entender. Porque o grande erro da galera, sabe o que é? Eu vi o curso do fulano de tal que fala sobre procrastinação. Comprei. Agora a procrastinação zerou. Tá zero. Opa, vi o curso sobre como fazer pipa de tal maneira. Agora vou aprender. Só que aqui que está o problema. Quando você ouve um fulano falar sobre procrastinação, quando você ouve um fulano falar sobre várias outras coisas, e aí você, sem se conhecer, sem se entender e sem sacar o que funciona para você, vai querer seguir aquela linha, aquele método, aquele passo a passo, você vai quebrar a cara, porque tu vai funcionar de outra maneira, principalmente se você for TDAH. Então o conselho é, antes de tudo isso, pessoal, vocês têm que entender que vocês precisam se entender como é que você funciona. Eu entendo, Diegão, que eu funciono, no acelero, que eu sou do palco, eu gosto de gente. Vai adiantar eu querer trabalhar e me desenvolver e prosperar em ambientes que vão contra isso? Não. Aqui que está o grande erro da galera. A galera começa a confiar em um monte de guru por aí que acha que vai ter a solução perfeita para a vida, quando, na realidade, antes de você dar esse passo, você tem que primeiro entender como você funciona. Isso vale para qualquer um. Legal. E você já botou desculpa no TDAH de alguma coisa? Sem dúvida nenhuma. Essa é a primeira bloqueio que a gente tem. Porque no início, tudo é TDAH. Porque eu sou TDAH, porque eu sou TDAH, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. E isso vira uma desculpa perfeita. Eu me atrasei porque eu sou TDAH. Eu esqueci de te mandar a mensagem porque eu sou TDAH. Eu deixei de cumprir tal coisa porque eu sou TDAH. Eu usei isso como muleta há muito tempo. Muito tempo. Quando eu descobri que era TDAH, então eu falei, agora resolveu, que é só falar que eu tenho TDAH. Só que aí que tá. Eu crio um padrão de comportamento, tá, que é vicioso, e eu não consigo mais sair daquele padrão de comportamento. Por exemplo, vou te falar uma coisa que eu não tenho vergonha nenhuma. Eu era aquela pessoa que tinha tanta vergonha de falar que esquecia isso, aquilo, que eu inventava até mentira. Não, porque na realidade agora eu estou fazendo isso, não, é mentira, estava fazendo porra nenhuma, esqueci. Só que eu tinha vergonha de admitir isso. E aí eu comecei a perceber que eu não estava sendo coerente com um monte de coisa. Com muita coisa. E aí, para você fazer o movimento contrário disso, depois de anos da tua vida agindo de uma maneira, é muito difícil. E hoje eu não... E aqui que está, só que aqui que está a grande sacada. A sacada para tu resolver isso é se expor. É tu expor. É tu não ter vergonha.
Quer um exemplo? Eu tive problema muito tempo, pessoal, não tenho vergonha nenhuma, com droga, enfim. E olha só, muitos momentos, às vezes, eu escondia determinadas coisas que eu fazia, no processo de vencer isso. Eu entendi que para eu superar... A Adriana lembra ainda quando eu falei que tinha problema com isso. Eu entendi que para eu conseguir confrontar isso, eu precisava me expor e ter pessoas de confiança para falar, acabou de rolar isso aqui. Porque você tem que olhar e falar, sabe o que acontece? Sabe aquela hora que eu falei para você que eu tinha me atrasado por isso? Na realidade, eu menti para você. Na realidade, eu não cumpri mesmo porque eu vacilei. E aqui que está a sacada, é autorresponsabilidade. Porque não interessa se eu tenho transtorno ou não. Ninguém quer saber se você é TDAH, se tem problema de baixa estima. O mundo, gente, ninguém quer saber. Ai, mas eu tenho depressão. É triste, é doente. Por isso que eu estou falando. Você tem que buscar o diagnóstico, tomar a medicação necessária para isso. Só que, infelizmente, as pessoas não querem saber, mano. Infelizmente, as pessoas não querem saber se você tem um TDAH. Infelizmente, ninguém quer saber se tem problema de baixa autoestima. Eu vou tratar ele de uma maneira melhor aqui. Ninguém quer saber. Enquanto a gente for melindroso em falar sobre isso, em enfrentar isso, porque é difícil, cara. Você acha que eu nunca fui zoado? Você acha que nunca falaram um monte de merda pra mim? Porra, mano. Só que eu vou ficar lá, meu Deus, então eu não vou fazer? Aí não tem resultado. Então, se expor, cara, é uma maneira de você se confrontar para crescer. E se expor uma maneira de você, com um constrangimento, você começar a mudar determinados comportamentos seus. Isso funcionou para mim. Show de bola. Pessoal, eu quero uma salva de palmas aqui, então, para o Simon Veiga. Show. Tamo junto, tamo junto, viu? Você. E é isso aí. Quem vai estar no jeito dele aqui que a gente vai fazer? Opa. No final a gente vai fazer uma rodada de perguntas e respostas. Eu esqueci de falar uma coisa. Se vocês conhecerem uma pessoa TDAH, no início, geralmente eu falo, a gente precisa de reforço positivo. Então, assim, é para bater palma, é para falar, parabéns, viu, parabéns. Que é dessa, a gente esquece que, principalmente nossos filhos, a gente só chama atenção. E a gente esquece que a grande sacada para a gente conseguir reforçar um comportamento que foi legal é quando se reforça positivamente. A gente só tem mania de falar assim, na verdade, isso aqui tinha que fazer, respirar mais na sua apresentação. Eu acho que o feedback sempre é muito importante. Mas, pessoal, em qualquer coisa que vocês forem fazer, é o reforço positivo que transforma. Foca nisso. Beleza? Obrigado, gente. Show de bola.